Nesta primeira sessão, nós vamos estudar então sobre a raiz do pecado. Quando nós olhamos a Bíblia, a questão da queda do homem, na Bíblia está dizendo que no Jardim do Éden existiam Adão e Eva, também tinham duas árvores, que é a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. E na árvore da ciência do bem e do mal tinha um fruto. Este fruto foi a causa da queda. A Bíblia fala que a serpente convenceu Eva a comer o fruto e com isso Adão e Eva caíram. Então, o que significa cada um desses elementos que está escrito no Gênesis? A primeira coisa que nós vamos analisar, primeiramente, é sobre a questão do fruto. Será que aquele fruto que causou a queda do homem, será que ele é um fruto literal ou será que ele é um fruto simbólico? Na Bíblia, quando nós vemos em João 16, 25, Jesus disse que muitas coisas está escrito por meio de símbolos e parábolas. Então nós vamos entender o que significa esse fruto, principalmente se ele é um fruto simbólico ou se ele é um fruto literal. Então nós vamos analisar alguns pontos. Primeiro, como poderia Deus, o Pai do homem, fazer um fruto tão tentador que pudesse causar a sua morte? Quando nós vemos Gênesis 3,6, está escrito que o fruto era bom para se comer e era agradável aos olhos. Então Deus, como Pai do homem, não colocaria um fruto tão nocivo, um fruto tão fatal, num local onde seus filhos pudessem facilmente alcançar. Também quando nós olhamos as palavras de Jesus em Mateus 15:11, está escrito que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso significa que algo comestível jamais poderia causar a queda do homem. Também o pecado original ele é transmitido de geração a geração. Significa que através da linhagem de sangue esse pecado original é transmitido. Uma coisa que se come não é transmitido através da linhagem de sangue. Algumas pessoas podem pensar, será que isso não foi um teste para a obediência do homem? Será que Deus tinha alguma curiosidade para ver se o ser humano era obediente ou não? Como Deus, como um pai de amor, como nós vimos no princípio da criação, podia dar um teste de maneira tão impiedosa que pudesse causar a morte de seus filhos? Mesmo que Deus tivesse alguma curiosidade ou quisesse sentir se os seus filhos iriam lhe obedecer ou não, poderia ter dado um teste, mas com certeza não seria um teste tão forte a ponto deles terem que morrer caso não passassem nesse teste. Outro ponto importante também é que Adão e Eva sabiam que eles iriam morrer, porque Deus havia dito, Deus disse para Adão e Eva que no dia que eles comerem do fruto da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. E Adão e Eva não estavam passando fome, eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, exceto daquele. Então, mesmo não passando fome, eles foram tentados a comerem daquele fruto. Então, esse fruto deve ter sido algo tão extraordinariamente estimulante e tão ardentemente desejado que nem o medo da morte os impediu de comer. Então, isso nos leva a entender que esse fruto foi um fruto simbólico e não um fruto literal. Para nós entendermos o que significa, então, este fruto, primeiramente nós temos que entender sobre as árvores. Uma vez que o fruto que causou a queda foi um fruto simbólico, e as árvores? Na Bíblia fala que existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, primeiramente, o que significa a árvore da vida? Nós podemos perceber, quando nós observamos a Bíblia, que a árvore da vida ela era a esperança do homem decaído depois da queda. Quando nós lemos a passagem de Provérbios 13:12, está escrito que a esperança adiada enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. Então, com isso, nós podemos perceber que todos os homens da época do Antigo Testamento, até a chegada de Jesus, estavam com a sua esperança na árvore da vida. E depois que Jesus passou pela terra, a esperança do ser humano continuou sendo a árvore da vida. A esperança dos cristãos continuou sendo a árvore da vida. Quando nós vemos Apocalipse 22:14, está escrito que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles poderão dispor da árvore da vida. Então, a última esperança do ser humano decaído é encontrar a árvore da vida. Então, nós devemos perguntar qual que seria a esperança de Adão antes da queda. Quando nós vemos a passagem de Gênesis 3:24, nós percebemos que depois da queda, Deus colocou querubins com espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Significa que, por causa da queda, Adão não pôde alcançar essa árvore da vida. Então, quando nós percebemos o que Adão estava buscando, o que Adão estava tentando atingir, tentando alcançar, nós podemos perceber o que significa, então, esta árvore da vida que é tão desejada pelo ser humano decaído. Então, a esperança de Adão imaturo, que estava crescendo rumo ao aperfeiçoamento. Adão estava no caminho para realizar as 3 grandes bênçãos de Deus. Ele estava no meio
da realização da primeira bênção, que é crescer, que, como nós vimos, é o aperfeiçoamento individual. Então, o que Adão queria era se tornar uma pessoa perfeita. Ele queria aperfeiçoar o ideal da criação de Deus em si, através de chegar à perfeição sem cair. Então, nós podemos chegar à conclusão que a árvore da vida é o símbolo de Adão aperfeiçoado. Quando Deus disse que tinha 2 árvores no jardim, essa árvore da vida era o símbolo de Adão aperfeiçoado. Deus esperava que Adão se tornasse essa árvore da vida e desse verdadeiros frutos, verdadeiras árvores de vida, e com isso estabelecer o reino dos céus. Mas com a queda, quando Adão se tornou decaído, ele não pôde realizar essa árvore da vida por causa do pecado original. Por isso, essa árvore da vida passou a ser a esperança principal, mesmo inconsciente, de todas as pessoas, tanto dos israelitas quanto dos cristãos, tanto das pessoas antes de Jesus quanto das pessoas após Jesus. Então Adão não conseguiu alcançar essa árvore da vida que Deus havia planejado. Quando Jesus veio, ele também veio para ser essa árvore da vida. Quando nós vemos a passagem de João 15:5, Jesus estava se referindo a si mesmo como a árvore, como uma árvore, uma videira. Então Jesus também veio na posição de árvore da vida. A árvore da vida que Jesus realizou foi somente espiritualmente, por isso ele prometeu uma segunda vinda. Então, com o Senhor do segundo advento, na volta de Cristo, a árvore da vida, que é a esperança de todos os cristãos do Novo Testamento. Então, quando nós vemos a passagem de Apocalipse 22:14, que diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles poderão dispor da árvore da vida. Essa árvore da vida que está se referindo em Apocalipse significa a volta de Cristo, significa o Senhor do segundo advento. Então, a esperança, a finalidade da providência da salvação de Deus é restaurar aquela árvore da vida que foi perdida lá no Jardim do Éden, de Gênesis 2:9, para a árvore da vida que está escrito em Apocalipse 22:14. Quando nós vemos na Bíblia, além da árvore da vida, também está escrito que existia a árvore da ciência do bem e do mal, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como a árvore da vida era o símbolo do homem aperfeiçoado, naturalmente que a árvore da ciência do bem e do mal era o símbolo da mulher, significa Eva no seu período de imaturidade. Porque a Bíblia comparou a mulher com essa árvore? Isso depois nós vamos compreender quando nós explicarmos o real significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal.